De pregar hoje sobre perdidos na igreja. Perdidos na igreja. Eu não sei se você já se perdeu alguma vez na vida. Eu, quando estava na Academia Militar das Agulhas Negras, no primeiro ano, existe uma prova chamada bicho perdido. Sabe o que eles fazem? Eles pegam o novato, colocam um capuz preto nele, coloca ele dentro de um caminhão à noite, alta madrugada, sem nada, entra numa floresta, num local inóspito, e vai soltando um por um. 1, 2, 3. E tem que chegar até um horário, em outro lugar, todo distante, sem bússola, sem nada. Tinha que apenas se orientar pelos astros. Naquele dia, era um dia nublado, não tinha lua, não tinha Cruzeiro do Sul, não tinha nada, eu só tinha Deus. Eu não sei até hoje como eu consegui chegar lá de manhã, mas é a chamada operação bicho perdido. Eu não sei se você já foi perdido, mas com certeza você já assistiu um filme. Quantos são da época de 90? Procurando Nemo. Já viu esse filme? Que o peixinho vai lá. Já ou não já? Quantos já assistiram Procurando Nemo? Levanta o braço. Juventude. Agora vou ver se você é um pouquinho mais velho. Quantos assistiram aquele filme Esqueceram de Mim? Ih, sessão da tarde quase toda semana. Levanta o braço. Agora eu vou ver se você é mais velho ainda. Existe um seriado que eu assistia que é Perdidos no Espaço. Levanta o braço. Perdido no espaço. Gente, tem gente dinossauro aqui. Quero ver se você é antigo ou não é antigo. Quantos aqui, quando menino, os pais davam, eu tomava emulsão de Scott, óleo de filho de bacalhau, todo dia. E a minha mãe dizia ainda que eu ia crescer. Olha o tamanho que eu tô. Quantos de vocês são daquela época que você trocava tampinha de refrigerante por copo? Ou então por aquelas miniaturas da Coca-Cola? Ainda diziam que se você tomasse, morria. É? Você está ficando velho, meu filho. Ou seja, o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua. Você é velho também. Ou seja, compre batom, seu filho. Vocês sabem. Para finalizar, quantos comeram aquele Zorro, que é um pirulito? É. Meu irmão, você está ficando velho mesmo, hein? Saudosista. Meu querido, nesta noite eu vou falar de um texto muito conhecido por todos nós, que desde menino, na igreja, eu aprendia, que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, para que você possa entender o contexto, está inserida num período em que Jesus está falando sobre perdas. A parábola que antecede esse texto é a parábola da ovelha perdida, que Jesus fala que um pastor tinha 100 ovelhas, e uma delas se perde, e ele deixa as 99 em busca de uma ovelha. 100 por 1. Depois ele fala a parábola da dracma perdida, da moeda perdida. Ele fala que ele tinha 10 moedas, e de 10 moedas uma se perdeu, e ele corre atrás de uma. 10 por 1, ovelha 100 por 1, dracma 10 por 1. Logo após vem a parábola do filho pródigo. De 2 filhos, um é perdido. Veja que Jesus, com muita inteligência, ele vai mostrando que a proporção da perda cada vez mais aumenta. Se você for ver aqui, na verdade não tem um filho perdido, tem 2 filhos perdidos. Primeiro o mais novo, depois o mais velho. E nesta noite, meu querido, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você acerca desse assunto, onde nós vamos mostrar para você que existem pessoas que ainda estão perdidas, como esses meninos.
O primeiro menino, o texto bíblico mostra, em Lucas, capítulo 15, é o filho mais novo. O texto mostra que esse filho mais novo, ele olha para o pai e começa a dizer: pai, olha, eu preciso da minha parte, eu quero minha herança. E diga-se de passagem que naquela época ninguém recebia uma herança enquanto o pai estava vivo. Ou seja, o filho estava querendo que o pai estivesse morto. Ele estava dizendo para o pai assim: pai, olha, eu quero que o senhor morra, porque eu quero a minha herança, eu desejo a minha herança. Se a gente for ver aqui, meu querido, nós vamos ver algumas fases desse menino, do primeiro filho, o filho mais novo, e depois nós veremos as fases do filho mais velho. As fases do menino mais novo, você vai ver que ele começa mal e ele vai acabar bem. A primeira fase, você vai ver que é a fase da insatisfação. Ele está insatisfeito com a vida, embora tendo tudo, embora tendo as coisas, embora tendo o carinho do pai, embora tendo uma família, embora tendo um irmão, mas o texto bíblico que ele estava insatisfeito. Insatisfeito quer dizer, meu querido, desgostoso, está triste, está contrariado, irrealizado, inconformado, descontente. E isso acontece com esse menino numa família estruturada, disse Jesus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo dele é a passo de rebeldia. Ele se rebela, ele alopra, ele chuta o pau da barraca. Ele diz primeiro: pai, dê minha herança. No verso seguinte você vai ver que ele, não muito tempo depois, ele reúne tudo, pega a herança, pega os camelos, pega o dinheiro, pega as riquezas, pega tudo, se rebela contra o pai, alopra e sai da casa do pai. Abandona o pai, abandona a família, abandona o irmão. É a fase da rebeldia. E ele, você vai ver, ele vai entrando nas fases normais aqui. Logo a seguir, a terceira fase é a fase de degradação. É o momento em que ele blasfema, onde há a perversão, a transgressão, a violação, o delito, o crime, o erro, a iniquidade, a maldade. O texto bíblico descreve que ele vai para um lugar distante e começa a gastar tudo. O irmão dele depois diz: esse meu irmão gastou com prostitutas, ele gastou com tudo. Ele começa a cair, começa a afundar, começa a se deteriorar. A degradação é tão grande, que ele chegou a cuidar de porcos. E diga-se de passagem que o judeu, ele não come carne de porco. Ele cria o porco porque tem que criar, porque não pode matar. E ele estava ali com os porcos, desejando comer as alfarrobas dos porcos. Já falei para os jovens aqui, que na Academia Militar também das Agulhas Negras, eu estava lá, numa patrulha de madrugada, e o pessoal monta a barraca, monta aqui, monta ali. Aí o tenente olhou para mim: Cadete Sanches, você? Eu: pois não. Sim, senhor. Ele: tá vendo aquele chiqueiro lá? Eu: sim, senhor. Você tá vendo? Sim, senhor. Vai para lá. Eu falei: tá bom, se é só ir para lá. Dorme lá. Eu: senhor, vai dormir lá. Irmão, vocês já dormiram com os porcos? Você já cuidou de porco, mas dormir com porco, coisa ruim. Esse menino aqui, ele não somente estava dormindo com os porcos, ele estava tão brabo, tão deteriorado, tão desgastado, que ele desejava comer a lavagem que o porco comia. Tal era a degradação dele. E a outra fase é a fase em que ele olha tudo no fundo do poço e ele começa a refletir. É a reflexão. Cai a ficha dele. Ele fala: o que eu estou fazendo aqui? Eu não nasci para ficar no chiqueiro, eu não nasci para ficar aqui. Quantos trabalhadores, a linguagem original é quantos diaristas do meu pai, não é nem de carteira assinada, é aquele que trabalha por um dia, eles ganham mais do que eu. Cai a ficha dele, reflexão. Logo a seguir da reflexão, dentro da reflexão, ele começa a viver um momento chamado reconciliação. Ele pensa assim: eu vou chegar lá, eu vou voltar, eu vou pedir perdão, eu vou chegar na presença do meu pai, eu vou falar: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ó pai, faze-me como um dos teus diaristas. Essa fase, reconciliação.
A seguir, depois disso, ele se prontifica aí. Ele sai. E ele chega ao caminho, nas proximidades, e o pai o avista de longe. E o texto bíblico, essa reconciliação é tão profunda que o pai corre para o filho, abraça o filho do jeito que ele está. E a sexta fase, a fase do perdão, em que o pai perdoa, abraça, manda que trouxesse a melhor roupa, volta a dar o anel para ele, e ali ele passa novamente a ser o filho mais novo. Volta. E por último, o pai, antes que ele falasse, faze-me um dos teus jornaleiros, o pai olha e fala: filho, você é meu filho. E chama os serviçais e digam: matem o melhor cordeiro, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E houve uma festa tremenda ali. E o pai, de forma clara e objetiva, recebe o menino, salva o menino, ao resgate do menino. Amados, são 7 passos gradativos, naturais, de um jovem que tinha tudo e que começa mal, mas termina bem. Mas a parábola não para por aqui. A parábola continua. Jesus fala que no momento em que está sendo feita aquela festa, o filho mais velho, aquele que deveria ser mais experiente, aquele que trabalhava com o pai, diferentemente do filho mais novo que estava insatisfeito, esse não, era um menino satisfeito. É o primeiro passo. Ele estava lá, realizado. Eu imagino que ele estava mais satisfeito ainda, porque antes ele tinha um filho que tinha que dividir a herança, e agora ele estava sozinho. Meu filho, meu irmão, foi embora. Tá bom, que Deus o tenha. Agora eu estou bem, vou trabalhar. Satisfeitíssimo, realizado. Aquela herança agora do pai passaria a ser dele. Em segundo lugar, você vai ver que além de satisfeito, o texto bíblico descreve que ele era submisso. Ele chega para o pai e diz: pai, o que o senhor manda fazer eu faço? Eu estou sempre aqui com o senhor. Submissão. Submissão quer dizer, meu querido, servil, dependente, resignado. Diferente do filho mais novo, ele era submisso, ele obedecia, ele era obediente. Em terceiro lugar, além de ser obediente, submisso, satisfeito, aqui diz o texto bíblico que ele jamais abandonaram o pai. Ele, meu querido, ele é a preservação. Ele era comedido, ajuizado, discreto. Enquanto o irmão dele gastou todo o dinheiro, toda a herança com mulheres, ele não. Ele estava ali, guardando, administrava bem, cuidava das coisas do pai. Enquanto o irmão mais novo saiu de casa, ele estava ali, deveria estar fazendo o trabalho do irmão também, obediente, ajuizado, equilibrado. Sendo que, meu querido, neste momento ápice aqui, ocorre uma ruptura. Quando ele nota aquela festinha e ele está trabalhando, e ele volta para casa, ele não entende nada e pergunta para um serviçal: o que está acontecendo aqui? Que festa é essa? Aí o serviçal falou: rapaz, você não está sabendo? Você é o último a saber. Teu celular não tocou aí não. O teu irmão chegou, ele voltou. Veja no teu zap aí, veja no teu zap. Teu irmão voltou. Tá todo mundo aqui, só falta você na festa. Só falta você, venha. O teu irmão, segundo o teu pai, estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. Ele voltou para casa. Olha que coisa boa, volte você. Aí entra na fase de reflexão. Aí quebra tudo. Ao invés dele receber essa notícia como uma boa notícia, ao invés dele se alegrar com a volta do irmão, o texto bíblico descreve que ele fica irado, ele fica revoltado. Após essa fase de reflexão, ao invés dessa reflexão trazer uma mudança para ele, o texto diz que ele, meu querido, fica isolado.
ele não quer entrar, resignado. Ele olha para aquele serviçal e fala: eu não vou entrar, eu não acredito, não é possível. E você vai ver que esse segundo menino, ele começa bem, mas vai terminar mal. Estava feliz, estava satisfeito, estava submisso, estava sendo justo com o pai, obediente, equilibrado. Mas agora, depois de refletir numa situação, ele fica resignado, injuriado, fica irado. E o próximo passo dele é se rebelar, é aloprar, é entrar na casa, procurar o pai. E o texto bíblico descreve que o pai o procura também. E o pai tenta remediar a situação, fala: filho, você não pode ficar triste. E o texto bíblico descreve assim, veja comigo, meu querido, verso 28. O filho ficou irado, o filho não quis entrar. O pai saiu, insistiu com ele, fala: filho, vamos lá, rapaz, você é mais velho. Mas ele respondeu o pai. Olha o que ele responde, verso 29 do capítulo 15 de Lucas: olha, todos esses anos, meu pai, eu tenho trabalhado como escravo, eu tenho sido escravo do Senhor, eu nunca desobedeci as tuas ordens, pai. Tu nunca me deste um cabrito, pai. Tu nunca festejaste comigo. O Senhor nunca fez uma festa para os meus amigos. Mas quando volta este teu filho, ele nem fala o irmão dele, esse teu filho irresponsável, esse teu filho que não vale nada, ele que esbanjou os teus bens, ele que acabou com tudo, ele que esteve com prostitutas, o Senhor mata o novilho para ele, pai. Meu querido, esse é o momento de rebelião, em que ele olha para o pai. E certamente, meu querido, você concorda comigo que o pai, no aniversário desse filho, deve ter feito uma festa. Eu não acredito que um pai não faça uma festa para esse filho. Mas esse filho, na hora da rebelião, ele foi ingrato, ele chuta o pau da barraca, ele alopra e diz que o pai é ingrato, que ninguém vale nada. Ele diz que o pai estava explorando ele, que ele era escravo do pai. E entra na última fase, depois da rebelião, é a fase da condenação, em que o pai olha para o filho e fala: filho, oh meu filho, você está comigo, filho, tudo que é meu é teu, meu filho. Ah, filho, mas nós tínhamos que nos alegrar, filho. Esse teu irmão, ele é meu filho, mas é o teu irmão, ele voltou, nós temos que nos alegrar. Ele estava morto, filho, ele voltou à vida, filho. Ele estava perdido, filho, e agora ele foi achado. Meu querido, eu posso nesta noite apresentar dois homens perdidos. O primeiro, mais novo, que começou mal, mas terminou bem. Por outro lado, nós temos o filho mais velho, que deveria ser mais maduro, que começou bem, mas terminou mal. Sexta-feira passada, eu estava lá na Madrugada com Carinho, na Praça do Ferreira. Irmãos, quantas pessoas estão lá? Homens, mulheres, inclusive uma senhora foi levada hoje para a casa de recuperação feminina, para a glória de Deus. Os irmãos da igreja pegaram aqui, levaram lá, foram no centro, levaram, investimento tremendo. Não tem como você não se compadecer. Crianças de colo na rua, adultos na rua, muitas pessoas que tinham tudo em casa, tinham uma família equilibrada, e hoje estão lá na sarjeta. Pessoas que começaram, que tinham tudo, mas de repente, conforme esse filho mais novo aqui aloprou, chutou o pau da barraca e resolveu viver a vida. Tem gente que está assim hoje. No meio de nós tem pessoas perdidas assim, que estão nas igrejas, mas estão pensando no mundo, estão se achando infelizes.
Ah, mas se eu provar disso, se eu provar daquilo. Esse menino tinha tudo. Esse menino tinha todas as coisas, mas ele não estava satisfeito. Ele se rebelou, ele aloprou, ele chutou o pau da barraca. Ele na verdade degradou, caiu, tropeçou, chegou no fundo do poço. Quantas pessoas estão assim? Tem tudo, mas estão abrindo mão das coisas de Deus em prol do pecado. Quantas pessoas, na verdade, estão perdendo a bênção de Deus? Estão como filhos perdidos, filhos mais novos, sem maturidade, achando que o mundo é melhor do que a vida com Deus, até que chegar, ou vão chegar no fundo do poço e vão ver que não existe nada melhor do que a presença de Deus. Em segundo lugar, Jesus começa a colocar para todos nós a vida do filho mais velho. Se por um lado na sexta-feira eu vi centenas de pessoas comparadas a esse filho mais novo, hoje eu posso ver nas nossas igrejas pessoas comparadas aos filhos mais velhos, que deveriam ser maduras, que estão na casa do Pai, que estão até satisfeitas com Deus, que são submissas, que obedecem a palavra de Deus, que estão com o Senhor, que cantam bem, lê a Bíblia, participam de alguns cultos. Contudo, no momento de reflexão, muitas das vezes não estão se importando com os outros, como esse filho. E muitas das vezes olha para o lado e fala assim: Senhor, por que eu luto? Por que eu estudo? Por que eu me esforço? E fulano, Beltrano tem, eu não tenho. Na verdade, estão satisfeitas, mas no momento de reflexão são ingratas diante do Senhor. Não estão entregando a vida por completo ao Senhor. Começam bem, mas terminam mal. Existe uma peça chamada Mãos Vazias, não sei se é da época de vocês, lembra? Em que a peça é a seguinte: Jesus volta e algumas pessoas estão na igreja. Eu já participei dessa peça como Jesus, eu já participei como rebelado, e ele vai chamando fulano, Beltrano, Ciclano, vem a mim, mostre-me suas mãos. Aí no finalzinho tem uma tal de Jane. A Jane começa a gritar: Jane, vem cá. Jane, vem cá. Não, Senhor, eu estou com medo, Senhor, não. Jane, vem. Mas, Senhor, eu tive todo o tempo do mundo. Jane, você teve todo o tempo do mundo, você não aproveitou. Mostre-me suas mãos. E no final, a Jane é condenada. Os outros saem por uma porta da direita e a Jane é levada para a porta da esquerda, e lá tem um diabinho que sai batendo nela, espetando ela. Irmãos, é um impacto tremendo, porque só assim muitas das vezes cai a nossa ficha. Essa parte da reflexão desse segundo jovem é no momento da vida, onde tudo está bem, onde ele tinha tudo, mas na verdade ele estava na casa do Pai, mas não usufruía das bênçãos do Pai como filho. Ele estava na casa do Pai, mas se considerava um escravo, embora o Pai o fazia filho. A visão desse filho mais velho, que deveria ser o mais maduro, era uma visão de galinha e não de águia. Ele estava ali para cumprir tabela. Ele era obediente, satisfeito. Enquanto não mexesse no bolso dele, ou na bênção dele, ou na herança dele, estava tudo certo. No momento que chega o irmão dele, ele falou: opa, peraí, está mexendo com as coisas minhas, se rebela, alopra. Aí ele mostra verdadeiramente quem ele quer. Meu querido, existem dois personagens nessa parábola. Dos dois, para mim,
os dois são perdidos, mas o primeiro é regenerado e o segundo continua perdido, porque ele não reconhece o plano de Deus para a salvação do seu irmão. Nesta noite, meu querido, eu gostaria de compartilhar com você e aplicar essa pequena mensagem à sua vida, ao seu coração. Qual dos personagens você se encaixa? Aquele que experimentou das mazelas do mundo e precisa voltar urgente para o caminho do Senhor? Ou aquele que está no reino de Deus, está satisfeito? Dizem que é o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, satisfeito enquanto não mexe nas coisas dele, enquanto não pisa no calo dele, enquanto não é confrontado. Porque tem crente que só vai para uma igreja onde ele gosta. Se alguém chega lá e prega: olha, você tem que fazer isso, renunciar. Não, eu vou para outro lugar. Tem gente que é assim: pastor, eu quero um conselho, desde que o conselho seja esse. Ah, meu irmão, então tu já tem o teu conselho. Esse filho mais velho é aquele que está na presença do pai, mas não usufrui das bênçãos do pai. E eu pergunto a você: que tipo de filho você é? Eu gostaria que você pensasse nisso em nome de Jesus, porque a fase do primeiro é a fase de insatisfação, rebelião, degradação, reflexão. Depois, reconciliação, perdão e salvação. Esse primeiro filho mais novo, embora sendo imaturo, ele reconheceu, ele se voltou, ele se arrependeu e ele foi salvo. Ele foi aprovado pelo pai. O segundo filho foi aquele filho que estava satisfeito, aparentemente, submisso, se preservava. Depois ele, quando pisaram no calo dele, aí ele refletiu, ao invés de se arrepender, não, ele se revoltou. Aí ele inverteu, ele caiu, ele se rebelou, ele se isolou e ele foi reprovado, foi condenado. O pai olhou para ele e falou: filho, não é por aí, eu não quero isso, mude de atitude. Hoje, embora você seja o filho mais novo ou o filho mais velho, é hora de mudança. Não podemos viver do jeito em que estamos vivendo. Perdidos no Espaço foi uma série que aconteceu há muitos anos atrás. Procurando Nemo, Esqueceram de Mim, também já se passou. Mas o filho pródigo permanece hoje, com o filho mais velho e o filho mais novo. O mais novo caiu e se arrependeu. O mais velho permaneceu e caiu. Qual dos dois você se encaixa? Hoje é hora de mudança. Você não pode estar perdido na presença do Senhor. Você não pode estar na casa de Deus sem fazer o que Deus quer. Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. E Ele conclama para você nesta noite: filho meu, volte para mim. E o texto bíblico descreve que, independente da sua situação, o Senhor está de braços abertos para te receber. Se for o filho mais novo, te dando um anel novamente, te dando roupas novas e te recebendo como um filho. Se for o filho mais velho, te exortando, dizendo: não é por aí, mude de atitude, esse é o caminho da reprovação. Volte-se para casa e seja um filho perfeito. Que Deus te abençoe e que você possa ser um filho achado pelo Senhor.
Que Deus te abençoe. Amém.